Queridos irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, na reflexão de hoje eu quero vos falar um pouco sobre o arrebatamento da igreja. Um dos eventos, ou por que não dizer o evento mais esperado dos salvos em Cristo. A igreja do Senhor aguarda e espera ociosa para encontrar o seu Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta à igreja dos Tessalonicenses, em seu capítulo de número 4, e nos versículos de número 16 e dos versículos 17, nos diz assim, leiamos a palavra: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor dos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. A palavra arrebatamento é o ato ou efeito de arrebatar. Segundo o dicionário, o arrebatamento ou a expressão arrebatar significa tirar com força e com violência. Existem pelo menos três principais linhas teológicas a respeito deste assunto. Existem os pós-tribulacionistas, que são aqueles que acreditam que a igreja vai passar pela grande tribulação e somente após a grande tribulação a igreja será arrebatada, segundo eles. Existem os mesotribulacionistas, ou os também conhecidos como tribulacionistas. Estes defendem a tese, o pensamento de que a igreja irá passar pela grande tribulação de uma forma parcial. Segundo eles afirmam que após o período do anticristo, na sua manifestação, eles afirmam que quando o anticristo se manifestar e se revelar após os 3 primeiros anos e meio de falsa paz, então haverá uma grande perseguição à igreja do Senhor, aos salvos em Cristo, e aí então, segundo essa linha de raciocínio, afirma que é quando o nosso Jesus virá para buscar a sua igreja sobre a face da terra. Mas existe também os pré-tribulacionistas, uma outra linha teológica, uma outra linha de pensamento, que para mim é mais coerente no que diz respeito às Sagradas Escrituras. Os pré-tribulacionistas, do qual eu faço parte, são aqueles que acreditam que a igreja de maneira nenhuma irá passar pela grande tribulação, nem uma condição literal, ou melhor, integral, durante todo o período dos 7 anos, nem de forma parcial, sendo apenas a metade do período. Mas qual a base bíblica que temos para afirmar isto? Se você abrir a sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo de número 3 e o versículo de número 10, nós vamos encontrar a Bíblia falando a respeito deste assunto na carta que o Senhor Jesus, por intermédio do apóstolo João, na ilha de Patmos, dirigiu estas palavras à igreja que estava em Filadélfia. Capítulo 3 de Apocalipse, versículo de número 10, está escrito assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora da tentação
que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Versículo 11: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amados irmãos, não há dúvida, não há sombra de dúvida de que o arrebatamento, ele é um evento iminente. A qualquer momento a igreja será tirada de sobre a face da terra. Acreditamos sim que Jesus irá voltar para buscar a sua igreja, que a igreja não passará de forma nenhuma pela grande tribulação. É possível que a igreja sim passe por um período de tribulação, não a grande tribulação, que é um período específico que vai acontecer, como eu já vos falei, está escrito na palavra de Deus, os 7 anos que a Bíblia diz que serão anos que nunca houve um sofrimento semelhante, nem haverá depois, nunca houve antes e nunca haverá depois um sofrimento semelhante a este que vai acontecer na grande tribulação. Mas o que nós encontramos na Bíblia a respeito deste assunto que nos motiva a acreditarmos no arrebatamento? Quais são as razões principais para nós acreditarmos que o arrebatamento da igreja é uma realidade? Nesta reflexão, eu quero pontilhar ou pontuar algumas razões, alguns motivos, os quais são suficientes para nos mostrar que realmente Jesus voltará e a sua igreja será arrebatada de sobre a face da terra. Amados, o arrebatamento da igreja não é um conto de fada, não é uma história de carochinha como alguns falam. O arrebatamento da igreja, embora para alguns a tenham como tardio, o arrebatamento é uma realidade que está escrito na palavra do Senhor. Inclusive, o próprio Jesus falou a respeito deste assunto, dizendo, na referência que eu li, Apocalipse capítulo 3, versículo 11, eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Mas qual é a razão que me faz compreender e ter a certeza de que o arrebatamento é uma realidade? Quando nós lemos a palavra do Senhor, nós podemos encontrar no Evangelho segundo escreveu João, lá no capítulo de número 14, Jesus está passando algumas instruções para os seus discípulos. Aí Jesus vai tratar deste assunto no capítulo de número 14. Jesus, vamos abrir aqui a referência em João, capítulo 14, e o versículo de número 2. Jesus disse assim para os seus discípulos: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e se eu fui vos preparar lugar, virei outra vez e levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus estava dando as últimas instruções aos seus discípulos, porque ele sabia que logo mais adiante, não muito longe daqueles dias daquele dia que ele estava instruindo os seus discípulos, Jesus sabia que a sua hora estava chegando, que iria se cumprir tudo quanto estava escrito a seu respeito. Ele iria morrer, iria ressuscitar, iria passar poucos dias sobre a face da terra, depois seria assunto aos céus. Conhecendo que os seus discípulos estavam perturbados a respeito destas coisas, Jesus passa-lhes as últimas instruções, dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito, eu vou para o Pai preparar-vos um lugar,
e se eu for, eu virei outra vez, para que onde eu estiver, estejais vós também. O arrebatamento da igreja, irmão, é uma realidade. O arrebatamento da igreja é uma promessa bíblica. Foi o próprio Jesus quem prometeu, a respeito deste assunto. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós vamos entender que nós temos motivo suficiente. Este, para mim, é um dos motivos mais fortes, é entender que a Bíblia nos afirma, é uma promessa bíblica, é uma promessa do próprio Jesus, dizendo que o arrebatamento da igreja vai acontecer. Se este é um ponto muito forte que garante, que nos motiva a acreditarmos no arrebatamento, logo nos dá um outro motivo que é tão importante quanto este, e nos faz sim acreditar que o arrebatamento é uma realidade. Se é uma promessa de Deus, uma promessa do próprio Cristo, está escrito na palavra do Senhor, então eu devo, de maneira absoluta, absorver esta palavra e acreditar nela, porque sabemos que a palavra de Deus é verdadeira. Ora, se eu for analisar a palavra de nosso Deus a respeito deste assunto, a respeito da sua veracidade, eu vou entender, irmãos, que a Bíblia ela não mente, Jesus não mente, a Bíblia é verdadeira, certo? Quando nós lemos a palavra de nosso Deus, nós vamos entender que todos os acontecimentos que estão escritos, que estão registrados na Bíblia Sagrada, eles se cumpriram, ou a maior parte deles já se cumpriram. Ora, segundo a Bíblia, segundo uma pesquisa bíblica, alguns estudiosos afirmam que o Novo Testamento, ele menciona pelo menos, numa base de pelo menos 130 vezes, certo, referências do Antigo Testamento, que são promessas a respeito da vinda do Messias, de Jesus, que viria na sua primeira vida como Messias, em forma de homem aqui na terra. Alguns estudiosos ainda afirmam, por dados de pesquisas, que o Antigo Testamento, ele possui pelo menos 300 referências que faz menção à pessoa de Cristo como Messias. Logo, nós observamos que as profecias messiânicas do Antigo Testamento todas se cumpriram. Todas as profecias que falaria a respeito de Cristo, a respeito da sua primeira vida na terra em forma de homem, se cumpriram, porque Jesus já esteve sobre a face da terra. A Bíblia não mente, irmãos. Nós vamos observar que a palavra de Deus disse que Jesus, ele viria como Messias a este mundo, e ele veio. A palavra de Deus nos diz que Jesus viria em forma de homem, e a Bíblia diz que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, antes se humilhou até a morte, sendo obediente, antes se humilhou em forma de homem, e foi obediente até a morte, e a saber, a morte de cruz. Não existiu humilhação maior do que esta de Jesus. Ele tomar a forma de homem. Quem somos nós, para Jesus tomar a nossa forma de homem, semelhança de homem, a ponto de se humilhar, de se esvaziar de si mesmo? Isso é o que a Bíblia Sagrada nos dizia que iria acontecer, e aconteceu. A palavra de Deus nos fala sobre o ministério de Jesus por intermédio das profecias messiânicas de Davi, entre outras passagens bíblicas, revelando que o seu ministério seria um ministério próspero,
que ele seria aquele que iria dar vista aos cegos, dar audição, abrir os ouvidos do surdo. Ele seria aquele que iria trazer libertação aos que estavam cativos. E durante o seu ministério de 3 anos e meio, a Bíblia diz que, se fosse registrar todos os feitos, os milagres que Jesus realizou, não existiria livro suficiente para registrar todos os acontecimentos, todos os seus feitos. A Bíblia não mente. A Bíblia diz que Jesus falou que Jesus iria morrer, e Jesus morreu. A palavra de Deus nos afirmou que Jesus iria ressuscitar após 3 dias, e após 3 dias Jesus ressuscitou, vencendo a morte. Por isso ele disse para os seus discípulos: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Jesus venceu em todas as esferas, tanto como homem como Deus. Jesus venceu nas questões humanas e nas questões espirituais. A Bíblia não mente. A Bíblia diz, a Bíblia falou que após a sua ressurreição, depois ele seria assunto aos céus, e ele foi. A Bíblia diz que depois que Jesus fosse assunto aos céus, então viria um outro Consolador, a saber, o Espírito Santo da verdade. O Espírito Santo veio e habita entre nós. A Bíblia não mente, irmãos. Ora, todos estes fatos aconteceram. Jesus voltará outra vez. A Bíblia diz que Jesus vai voltar, que o arrebatamento é uma realidade. Então, eu tenho motivos o suficiente para acreditar que Jesus vai voltar, e o arrebatamento da igreja é uma realidade. Primeiro motivo, é uma promessa bíblica, são palavras do próprio Jesus. Segundo motivo, a Bíblia não mente. Todas as profecias escritas na Bíblia, as que não se cumpriram ainda, irão se cumprir. Em terceiro lugar, qual o motivo para mim acreditar que o arrebatamento da igreja é uma realidade? Quando eu leio a palavra de Deus, Mateus, capítulo de número 24, versículo 36, a Bíblia nos diz que assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Todas as coisas estão cooperando. Os sinais que indicariam que estamos vivendo um tempo de fim estão aí. Sinais em todas as esferas, sinais na esfera política, sinais na economia, sinais na sociedade, sinais na ciência, na religião, em todas as esferas da sociedade. Nós sabemos que estamos vivendo o tempo do fim. Nós sabemos que os sinais estão pregando que Jesus está voltando. Mas, irmãos, a Bíblia fala em várias referências a respeito dos sinais. A Bíblia nos diz que estes sinais iriam indicar que estamos vivendo no final de todos os tempos. A Bíblia nos diz nos fala que seriam dias difíceis, dias trabalhosos. E quais seriam estes sinais? Não são sinais somente na área natural, somente na natureza, não seriam somente sinais nos céus, somente sinais de ordem natural, como terremotos, como furacões, tsunamis, como tantas outras coisas que têm acontecido em nossos dias. Ora, pestes, fome, olha o que está acontecendo em nossa volta. O que falar da imoralidade, o que falar da violência, o que falar da violência, o que falar da frieza espiritual. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, que quer dizer pecado, o amor de muitos se esfriaria, ou se esfriará. A expressão muitos quer dizer quase todos. Jesus está voltando. Jesus está voltando. O arrebatamento da igreja é uma realidade. Temos motivos, irmãos,
para acreditarmos que o arrebatamento da igreja é uma realidade. A Bíblia nos fala dos falsos mestres, da corrupção de modo geral, né? São sinais claros que antecedem os dias do arrebatamento da igreja. Jesus falou em Mateus capítulo 24, versículo 37, a Bíblia diz assim: passará, né, os céus, a Bíblia diz assim, que assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus está voltando, irmãos. Meus amados, a Bíblia, ela nos ensina, ela nos adverte, os sinais na Bíblia, preditos na Bíblia, indicam claramente que a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vai acontecer a qualquer momento. Amados irmãos, Jesus está voltando para buscar a sua igreja, e nós, salvos em Cristo, devemos orar e vigiar. Se você está distante dos caminhos do Senhor, você está ouvindo esta palavra, ou você está cochilando em dois pensamentos, você está em cima do muro, você ainda não tomou a decisão, corra para os pés de Jesus. Talvez o arrebatamento não aconteceu ainda, porque Deus está te dando uma oportunidade. Jesus está voltando, o arrebatamento é uma realidade. Meus amados irmãos, este foi mais um momento de reflexão da palavra de Deus. Este é o canal Palavra Viva. Deus te abençoe. Compartilhe este vídeo. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva aqui no link. Não se esqueça de ativar aí o sinal de alerta, o sininho, para você acompanhar as atualizações do canal, para você acompanhar as programações. Sempre estaremos postando vídeos como este, trazendo uma palavra de reflexão da palavra de nosso Deus. Que Deus te abençoe. Seja você um canal de bênção para edificar também outras vidas. Compartilhe. E Deus em Cristo te abençoe. Fique com Deus e eu vou permanecer com Ele. Amém.